Dois, um. Olá, pessoal! Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento assistindo, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Paula Rodrigues. E posso dizer que, mais ou menos em 2017, quando passava por algumas dificuldades na vida, ela conheceu o universo do desenvolvimento humano e também a sua missão. Transformou completamente a sua vida com isso e vem transformando a vida de centenas de pessoas. Acumula mais de 50 formações na área dos estudos da mente e também comportamental. Hoje, ela é CEO founder da Hero Instituto de Desenvolvimento Humano. Através da Hero Instituto, promove seus cursos e treinamentos de alto impacto. Já formou mais de 500 alunos e ela é uma grande curiosa e estudiosa nos assuntos das neurociências. E está trazendo para esta resenha o tema Fases da Mudança. E agora eu vou passar para a Paula para poder nos explicar. É com você, Paula. Obrigada, André. Boa noite, pessoal. Nossa, fica até chique esse negócio, né, de ser apresentado desse jeito. Eu já me vi ali, uau! Vou já começar assim, quebrando gelo, né, porque vocês vão perceber que aqui o bom humor impera e eu vou precisar dessa energia de vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer muito aqui ao convite de vocês, do Praticadamente, a Gi, que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer pessoalmente lá em dezembro, pessoa maravilhosa, estivemos ali, coladinhas durante um evento de, 6 dias, 7 dias, né? E hoje estou aqui tendo, assim, a honra, o privilégio e o prazer de estar com essa turma, que ela já comentou, lá mesmo ela comentou comigo de vocês, com um carinho muito grande, e quando a gente vê, assim, né, pessoas como nós, assim, meio malucas, né, que vão em busca aí de evolução, de desenvolvimento humano, não tem como a gente parabenizar e bater palma, né, para vocês e para nós, né, porque eu me incluo nessa, parabéns para nós por largarmos a nossa vida ali, né, com tantas coisas, tantas atividades hoje na nossa vida que a gente tem para fazer, para tirar aí 1, 2 horas, e eu acredito que vocês tirem muito mais também, porque a gente é meio louco para aprender muitas coisas, então parabenizar também esse grupo aqui, que mesmo que eu não conheço aí, vocês já me mostram muito de quem vocês são com esse projeto aqui, que a Gi comentou um pouquinho comigo. Então, parabéns a todos nós, né, palminhas aqui para a gente nessa quarta-feira, todos nós, e vou falar, né, não vou demorar muito aqui para falar, porque nosso tempo é curto, e já quero adiantar, assim, que eu já falo rápido pra cacete, tá bom? Então, se por um acaso eu falar rápido demais, vocês me interrompam aí, falem, tá rápido demais para mim, mas eu quero honrar o tempo de vocês aqui, entregar o máximo de conteúdo e apresentar para vocês as fases da mudança, né? O que eu vou trazer aqui é um conteúdo de uma formação que a gente tem, que eu vou ter que resumir, mas eu quero extrair ali ao máximo a essência, inclusive também fazer vocês viverem um pouco da experiência para que vocês já entendam qual é a tendência da fase que vocês estão vivendo hoje na vida. Então, vai ter prática, porque aqui no Hero Instituto a gente tem muita prática, então eu vou convidar vocês já para separar, pegar, correr, papel e caneta na mão, que a gente vai ter um momento aqui para isso, tá bom? Deixa eu já compartilhar aqui para a gente entrar no assunto e não ficar divagando muito. Esperar chegar a apresentação aí, eu tô vendo aqui a Gi na minha telinha, se ela puder me dar um ok a hora que chegar, ok, né? Então a gente vai falar aqui hoje das fases da mudança. Antes da gente entrar no conteúdo em si, eu quero convidar vocês aí a assistir, deixa eu ver se eu tô compartilhando o som, vou compartilhar agora, esse videozinho aqui que vai dar uma introdução para o que a gente vai falar aqui, praticar e vivenciar. Sobre mudar, eu acredito muito que basta existir para mudar. Tudo que existe muda.
Meu poema de hoje diz: é preciso mudar. Caminhe por outra rua, mude os móveis de lugar, use aquela roupa velha, na pressa, pode esperar. Corte e pinte seu cabelo sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. Pinte a parede da sala sem medo de se sujar, devore a lasanha, a coxinha, sem culpa por engordar. Frequente novos lugares e respire novos ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta à mão e esqueça o celular. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Fale mais, digite menos, construa em novos terrenos, pois é preciso mudar. Aprenda uma nova língua, talvez volte a estudar. Tome mais banhos de chuva, deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras, pois é preciso mudar. Meu povo, a mudança, até na dor, basta a gente observar. Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar, ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar. Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz, transforma agito em sossego, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo nos mudam desde criança. Modificam nossos sonhos, renovam nossa esperança e a mudança mais feroz, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O tempo é um piloto doido que gosta de acelerar. Não vê placas nem sinais e sempre vai avançar, modificando o sentido. Faz viver virar vivido. Basta um segundo passar. Para mudar basta existir, ninguém pode controlar, pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar, viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer é mudar. Quis trazer aqui esse poema do Bessa, né? A Deia, minha sócia aí, vou falar um pouquinho dela aqui hoje, é apaixonada pelo Braulio Bessa, ela está sempre pegando algum poema que conecte com os nossos conteúdos, com as nossas aulas, e nada melhor do que a gente abrir essa aula falando de mudanças com esse poema, né? Que traz tanta verdade sobre mudar, né? Mudar é inevitável, a gente muda, né? A gente muitas vezes fala assim, a gente não consegue mudar o outro, ou as pessoas às vezes não querem mudar, mas muita coisa pode fazer com que a gente mude, né? E mudar é tão bom mudar, né? Mas é tão difícil ao mesmo tempo, né? E muitas vezes doloroso. E até quando de repente a pessoa fala, eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar a vida do outro. Consegue sim, se você for o dono de uma empresa e esse outro for do seu funcionário e você mandar esse seu funcionário embora, você está mudando a vida dele. Ele querendo ou não mudar, você está gerando uma mudança na vida dele, né? Então hoje eu quis trazer aqui isso para a gente abrir esse nosso conteúdo. E o que a gente vai aprender aqui hoje, né? O que eu quero trazer para vocês com essa oportunidade da gente ampliar e de trocar. Dentro desse conteúdo, a gente vai aprender do porquê que é tão difícil mudar, né? A gente tem aí os fatores de resistência, 4 fatores, grandes fatores de resistência à mudança, as 6 fases da mudança, que é uma teoria já com base em pesquisas científicas, e que a gente conseguiu aqui no Hero Instituto trazer uma forma prática, inclusive de avaliar, criando um teste para isso. Poucos lugares falam sobre isso, e para vocês que atuam aí no desenvolvimento humano, lidam com o comportamento humano, isso se torna uma arma aí poderosa, principalmente para você identificar como o seu cliente está chegando, o que ele está vivendo ali. Então a gente vai apresentar essas fases, cada fase tem um caminho de evolução, isso vai ser falado aqui para vocês. Existem perfis de comportamento na mudança, né? 4 perfis de comportamento. Eu vou explicar, eu vou apresentar um teste aqui para vocês, que é esse teste que nós temos aqui no Hero, e falar dessa aplicação, onde que esse teste pode ser usado, né? Como que isso pode ser
trabalhado dentro da sua abordagem de desenvolvimento humano, e vou falar aqui, né, no finalzinho, para aqueles que quiserem dar um passo a mais, para aqueles que quiserem se habilitar nessa ferramenta, como que funciona aí a formação, a certificação e o teste Fases da Mudança, tá? O André já me apresentou chiquemente, mas eu vou falar, né, putz, quem é essa doida aí, né, que tá falando comigo? Ele comentou lá que em 2017, depois de vários problemas na vida, de uma crise muito grande, essa era a minha vida, né? Eu negligenciei ali a minha saúde por muito tempo, quase morri, cheguei a pesar 108 quilos, quase falei meu casamento, né? Graças ao desenvolvimento humano, ao conhecimento, a forças maiores, né, que me colocaram nesse caminho. Eu restaurei o meu casamento, mas também quebrei nos negócios financeiramente, e ia acumular mais de 250 mil de dívidas. E com tudo isso, não vou ficar aqui falando da minha história, mas só para vocês conhecerem um pouquinho aí de quem sou eu. Depois disso, em 2017, vim parar nesse universo. Foram todas esses tombos que me trouxeram para esse caminho, e hoje eu honro cada um deles, porque senão eu não estaria aqui tocando aí, a gente aprendendo juntos. Em 2017, eu conheci esse universo. Em 6 meses, eu fiz a minha transição de carreira, e acumulo aí 50 formações na área, né? Uma curiosa, vou estudando, aprendendo e passando também para os outros, que eu acho que a gente está aqui para servir, não para acumular conhecimento, né? Mas para transbordar aí tudo que a gente aprende. E aí, em 2018, né, eu fiz minha transmissão em fevereiro ali de 2018, no finalzinho de 2018, nós fundamos o Hero Instituto. Hoje sou eu e Andréia Bastos, mas nós fomos 5 lá no começo, e a partir do ano de 2020, né, um pouquinho antes ali de iniciar toda essa confusão da pandemia, ficamos só eu e Andréia, né, nossos outros 3 parceiros incríveis, grandes amigos ainda, seguiram outros caminhos, e estamos tocando esse barco aí do Hero. Tá aí, quem quiser acompanhar a gente, fiquem à vontade de nos procurar, que a gente adora conectar pessoas e aprender também com todo mundo, tá? Bom, então essa sou eu, tá? Entrando nesse conteúdo, recentemente a gente teve aí, eu e a Andréia, durante um período, agora a gente deu uma pausa por conta de agenda, por conta de várias demandas. Nós tínhamos um quadro na TV aberta, né, na emissora TV aberta, na Com Brasil, passa na NET e na Vivo, nos canais fechados, e a convite da emissora lá do programa, nós fomos falar exatamente desse assunto de hoje. E, coincidentemente, hoje nós recebemos um contato da produção que o assunto que nós vamos abordar aqui hoje vai ter reprise do programa que nós fomos falar lá, e que até levamos alguns casos aí de transformação do Hero. Então, recentemente, a gente foi lá e falou aqui um pouquinho sobre esse... Oiê, Hero Instituto, de novo aqui essa semana com Paulo Fonseca. E o tema tá incrível, porque é tão difícil mudar, né, Deia? Trouxemos 2 alunas para dar um depoimento fantástico. A Rita Guimarães e a Thalita Gomes, caso de novela, né, Paulinha? Vem com a gente nessa semana. Então, é exatamente essa resposta aí que a gente vai trabalhar hoje, né? Por que é tão difícil mudar? E a primeira resposta que eu posso trazer aqui como elementos para vocês são as resistência à mudança. São os 4 fatores que geram resistência à mudança. E vocês aí que já atuam, já conhecem, estão estudando, não sei se estão iniciando, se já estão mais evoluídos, mas a gente precisa considerar em todo cliente que vem para a gente, inclusive na nossa própria vida, esses 4 fatores, e entender qual deles está mais impedindo, está mais me limitando, está mais resistindo com que eu de fato consiga promover uma mudança na minha vida. E aí a gente está falando do primeiro deles aqui, que é o estado emocional, ou seja, as minhas emoções, o meu estado emocional, ele interfere sim no meu processo de mudança, né? Ele dá resistência sim a mudanças que vão acontecer na minha vida. As minhas emoções acabam influenciando as mudanças que vão ou que não vão acontecer na minha vida. Então, estados emocionais são fatores de resistência à mudança. Um outro fator muito, né, importante, eu acredito que todos vocês já saibam também disso, são as nossas verdades absolutas, né? Ou vulgarmente, né? Vulgarmente não, né? Mas vulgo nossas crenças, no termo técnico aqui, né? Que a gente costuma usar, mas que pessoas normais lá no mundo de fora não conhecem muitas vezes. E a gente que muitas vezes é terapeuta, a gente adora usar uns jargões técnicos que ninguém entende o que a gente fala, né? Então, assim, nossas crenças, nossas verdades absolutas, aquilo que a gente acredita ali, é convicto,
gera uma grande resistência à mudança também. Outro fator são nossos hábitos, porque muitas vezes a gente tem um neurocientista aí, não sei se vocês conhecem, eu costumo consumir muito conteúdo dele, né? Eu adoro a abordagem dele, que é o Pedro Calabrese, ele traz de uma forma simples, né? Mais moderna para a gente, que ele fala que o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento, ou um hábito, né? E aí ele faz a brincadeira. A crença eu posso mudar a qualquer momento. Eu posso estar convicto que na segunda-feira eu começo a minha dieta, eu começo meu exercício físico. Mas aí chega a segunda-feira, os meus hábitos não permitem que eu mude, né? E aí, em contrapartida, tem outros profissionais aí da área de reprogramação de crenças, né? Que é uma das minhas formações também, que falam que não. Que quando a gente muda uma crença, a gente muda um comportamento. Independente da ordem, né, são dois fatores que vão influenciar e vão gerar resistência à mudança. E a gente precisa identificar o que é que realmente eu preciso ali tocar como uma agulha, né, como um ponteiro certeiro para trabalhar no meu cliente. Então, são fatores aí a considerar. E, por último, o ambiente, né? O nosso ambiente influencia totalmente, né? Uma pessoa que ela nasceu, de repente, numa parte da cidade super precária, né? Com diversas influências ali ao longo da vida dela, ela vai ter uma mudança, de repente, para chegar num lugar diferente de uma outra pessoa que, de repente, teve melhores condições ou teve melhores influências e referências de pessoas ao meu redor, de educação. Então, o nosso ambiente também pode gerar uma resistência à mudança. Principalmente, né? Pensa só, vamos imaginar aqui vocês, né? Eu imagino que quando vocês quiseram gerar uma mudança na vida de vocês, que vocês mudaram a mentalidade de vocês em algum momento, em alguma formação, em algum evento, né? Em alguma coisa aí que trouxe uma expansão de consciência e vocês quiseram mudar. Aí vocês chegam na casa de vocês todos animados e lidam com o quê? Com um ambiente que não teve o mesmo estímulo, que não teve o mesmo acesso, que vai chamar vocês de louco, paranoico, obcecado, maluco, chato, tanto faz, né? Vocês vão enfrentar uma resistência. E o ambiente ele pode ser um grande aliado ou um grande vilão, né? Então, a gente precisa considerar também o ambiente dos nossos clientes. Então, fatores de resistência são esses, tá? Eu estou pincelando aqui, como eu falei, porque não dá para a gente aprofundar tanto. E aí, o que eu vou apresentar dentro disso é esse teste aqui, né? Esse nosso amiguinho colorido, onde ele apresenta aqui 6 fases da mudança. Essa teoria de 6 fases da mudança, nós complementamos com vários estudos, né? Como eu falei, modelos científicos aí, de Clemente, Prochaska, Claire Davis, né? Toda essa galera que veio muitas vezes entendendo o comportamento, a mentalidade, as emoções. Então, a gente compilou aí e conectou diversas teorias para chegar nesse teste aqui, nesse resultado, onde você consegue identificar cada pontuaçãozinha aí, né? A gente colocou até numa linguagem mais fácil, porque existe o termo, mais uma vez, né? A gente quer facilitar. Aqui no Hero a gente gosta de falar a língua do povo, né? Não adianta falar, nossa, vou fazer lá sei lá, networking. Não, vou conhecer a galera, né? Vou me conectar com pessoas. Então, a gente transformou cada fase numa forma que, ao olhar para o nome, você já consegue identificar ali mais ou menos o que está se passando, né? Porque se eu for pegar, por exemplo, aquela fase ali de negação, de segurança, né? De conforto, o termo técnico aqui que vem das teorias é a zona alfa, né? É a zona alfa. Ali nos questionamentos, confusão, dúvidas, é a zona beta-dissonância. Então é meio feio de falar, né? Deixa isso pra gente, a gente passa aqui esse conhecimento para que vocês entendam. E aí, cada pontuação, você vai conseguir entender qual é o momento que o seu cliente está vivendo. Então, assim, a gente costuma falar qual é o estado atual que o meu cliente está, né? Qual é ali, se eu puder fazer uma anamnese dele, o que está se passando. Mas a grande questão aí, e mágica da coisa, e facilitador que esse teste traz, é que muitas vezes eu não preciso ficar ouvindo o meu cliente falando e falando e falando, e eu não sei vocês, mas lá em 2017, quando eu iniciei na minha jornada, né, de aprendizado, eu cheguei a fazer sessão de 4 horas com o cliente. E ele falava, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer com esse cara que não para de falar? Ele já falou tanto que eu não consigo identificar o que é que está acontecendo, né? Claro, junta uma falta aí de habilidade, competência, né? Estava iniciando, mas às vezes a gente se depara com pessoas assim. E quando a gente manda isso aqui para o meu cliente, ou até mesmo vocês, para conseguirem se identificar, só de olhar aqui você já consegue ter um raio-x do que está se passando internamente com o seu cliente, porque muitas vezes ele vai falar uma coisa, mas não vai falar o que realmente está se passando.
E esse teste não engana ninguém, e não vai enganar vocês como terapeutas também, né? Então, aqui você já consegue ter um panorama sem seu cliente falar nada. Aí você vai, puxa mais algumas coisinhas que é importante, você vai precisar validar, conectar algumas coisas, entender o que está se passando por ali. E aí você já consegue traçar um caminho, uma abordagem, uma ferramenta, algo mais direcionado. Então, o processo da mudança ele vai acontecer de uma forma mais rápida. Inclusive, as teorias que estão por trás deste teste, elas são utilizadas em mudanças muito complexas, como vícios, né? Então, aquelas entrevistas de motivação que existem. Então, você consegue identificar e poder traçar um caminho melhor aí na abordagem com o seu cliente. E, além disso, ele vai te trazer o perfil comportamental de mudança para o seu cliente. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui, tá? Mas antes de eu falar fase por fase, eu quero que vocês experimentem, né? Que vocês sintam aí, que vocês reflitam sem influências do que é o que não é. Para que vocês consigam aqui ter uma tendência, né? Perceber uma tendência de, poxa, que fase que eu estou vivendo, né? Numa mudança específica, numa mudança geral da minha vida, o que está se passando comigo aqui, né? Aqui dentro? O que eu preciso fazer para mudar de uma forma mais rápida, mais afetiva, mais efetiva? Afetiva seria ótimo também, né? Mais efetiva. Então, eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta na mão. Estou vendo aqui algumas telinhas, ó. Vou querer ver aqui, ó. Estou com papel, estou com caneta, porque eu vou mostrar duas formas que você pode conduzir esse... Ah, a galera ali, isso aí, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês duas formas que vocês podem, que muitas vezes vai acontecer do cliente chegar, responder esse teste, você precisar iniciar uma abordagem. Eu vou mais pelo caminho da segunda forma, do segundo exercício, mas eu vou mostrar que esse aqui também existe. Porque talvez você vai passar o link lá do teste para o seu cliente, ele vai responder, você não quis influenciar, e ele vai responder aquilo pensando na vida como um todo. E você vai precisar identificar quais são as áreas da vida daquele cliente que estão em cada fase. Você vai fazer isso num bate-bola ali com ele. Ele vai te responder, você vai questionando, para cada fase existe uma pergunta para você encaixar, né? E você vai colocando, entendi, então aqui, ó, a gente pega lá, né, que acredito que todos aqui conheçam a roda da vida, né, entende aí que a nossa vida é um sistema com várias áreas, então você vai, imagina lá a roda da vida e você vai questionando para o seu cliente. Cada fase vai ter uma pergunta, né? Então, por exemplo, aqui na fase da negação, do conforto, da segurança, que são coisas diferentes, e é algo que você também vai criando aí uma habilidade de identificar. Você vai perguntar assim, cara, qual que é a área da tua vida aí que tá boa do jeito que tá, que você acha que você não tem que mudar nada, que você não tá dando prioridade para mudar. Aí, de repente, a pessoa fala assim, eu tô muito satisfeito aí com o meu casamento. Aí você já sabe que o relacionamento afetivo dele tá numa área, e assim, eu acho que meu marido, minha esposa, não corro risco nenhum ali, tantos anos de casamento, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, a gente... tem lá umas problemas, mas eu acho que isso não influencia, não. Eu acho que tá bom do jeito que tá. Aí você já sabe que esse relacionamento, a área de relacionamento afetivo dele, tá na fase de negação. Porque tudo pode melhorar, né? Tudo pode melhorar. E talvez ele esteja negando comportamentos que ele pode ter para melhorar isso, né? E quando ele tá e ele coloca essa área ali falando, não, se melhorar piora, é porque ele tá negando algum comportamento que pode estar acontecendo ali, né? E que se ele não abrir o olho, de repente ele tá lá todo garantidão, a mulher também toda na garantia de que, imagina, meu marido nunca vai me trocar, minha mulher também não, daqui a pouco tá saindo com a secretária, né, com o vizinho e tal, porque essa área aí tava achando que tava, a pessoa começa a negligenciar, né? Entra naquela zona ali, de tipo, não, tá tudo bem. Tá? Então, cada área vai ter uma pergunta específica para você conseguir encaixar a área da vida da pessoa. E aí, de acordo com a pontuação ali do teste, você vai conseguir saber, então, onde pontuou mais, provavelmente a área, a mudança que está acontecendo. Então, essa é a área que está influenciando, porque foi o que ele trouxe. Tá? Então, essa é uma maneira, só quis passar aqui para vocês, mas o exercício mesmo que a gente vai fazer vai ser mais intencional. Eu vou pedir aqui para que vocês pensem numa área específica da vida de vocês, que vocês estão passando por uma mudança, que está acontecendo alguma coisa, ou você tem um objetivo atual de mudar isso, de mudar essa área, de ter um resultado. E a gente vai fazer aqui, até para ficar mais assertivo, para vocês aproveitarem mais essa experiência aqui desse conteúdo, vai ficar mais fácil aí de vocês perceberem a tendência. O que a gente vai fazer aqui não é o completo,
tá? Porque é muito mais aprofundado, tem muito mais questões, mas pode dar um direcionamento. Então, pode ser que para algumas pessoas com isso faça sentido. Pode ser que para outras, não tem nada a ver o que deu aí. E pode ser que também ela esteja em negação e fale que não tem nada a ver com ela. Né? Se ela estiver na fase, não, tá errado esse negócio aí. Então, eu não sei qual vai ser o seu caso. Mas a gente vai fazer esse exercício. Eu quero saber quem topa aqui e quem vai ser verdadeiro aí com vocês mesmos, porque ninguém vai ver isso, né? Então, sejam o mais verdadeiros possíveis para que vocês possam aproveitar aí o máximo dessa experiência, ok? Posso contar? Posso seguir aqui, ó? Quero ver umas carinhas. Estou vendo aqui o William. O William não fez assim. Ah, agora fez. Top aí. A Gi também. Ó, Natson. Ok. Então, vamos seguir. O que vai acontecer? Eu vou passar aqui alguns slides com algumas afirmações. E com o seu objetivo, ou com a área da sua vida em mente, ou até mesmo com uma área que já existe um objetivo específico, você vai ler aquela frase, você vai ver se faz sentido ou não, e você vai pontuar esta frase de 0 a 5. Sendo 0, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, e sendo 5, não, esse pensamento faz muito sentido para isso que está acontecendo, eu acredito nisso, tá? E aí vocês vão dividir esse papel em 6 colunas, tá? Façam aí 6 tracinhos, divida coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6, tá? 6 colunas. Para cada slide vão ter, se eu não me engano, 5 afirmações. Você vai colocar uma notinha para cada uma das afirmações. Então, a primeira afirmação, sei lá, eu gosto de jiló. Ah, eu gosto de jiló é 3. Aí a próxima, eu gosto de banana. Ah, eu sou fã de banana, então é 5. E aí você vai colocando no mesmo slide a nota embaixo, uma abaixo da outra. Você vai precisar ter 5 notas em cada coluna de cada afirmação, ok? Deu para compreender? Alguém tem alguma dúvida ou a gente pode seguir? Façam assim aí, quem tiver alguma dúvida, manda uma mensagenzinha aqui no chat que eu tô vendo. Deu para entender? Deu, né? É muito bom quando a gente trabalha com gente inteligente que já pega de primeira. Vocês são muito rápidos aqui na parada. Então, vamos lá, ó. Primeiro slide, coluna 1. Vocês têm aí, e a gente vai fazer isso de uma forma muito rápida, tá? A primeira eu vou deixar um tempinho mais, que é para vocês irem se acostumando aí. Nas próximas vai ficar mais rápido. Eu vou dar 2 minutos aqui. Acho que nem isso, tá? Mas vou dar um tempinho aí para que vocês leiam e a nota de 0 a 5. Então, estou contente e satisfeito sobre isso, tá? Tenham em mente o objetivo ou a área da vida. Estou contente e satisfeito, eu tenho controle total da situação. Que nota que eu dou? Tudo muda para todos, mas no meu caso está funcionando bem como tem sido por um bom tempo. Que nota que eu dou? Vai colocando aí embaixo. Então, eu vou dar um tempinho aqui para que vocês respondam da forma mais rápida. Quando eu fizer um bem aqui, tocar uma campainha, acabou o tempo, ok? Então, pensem aí e eu já volto. Bem, campainha tocando, acabou o tempo. Deu tempo de responder? Foram rápidos aí? Deu, ó. Ah, a galera é rápida aqui, ó. Rápidos no gatilho. Tem alguém que precisa de um tempinho a mais aí? Ou todo mundo já tem as 5 notinhas aí? De 0 a 5, 0 não concordo, 5 tô mais próximo e tem as intermediárias, tá? Então, bora lá. Segundo slide, então deu certo, nem precisei deixar mais. O próximo, vou passar aqui. Vocês vão ter um tempinho muito rápido. É o que a teu inconsciente trouxe. A primeira nota que fizer sentido ali para você, você coloca, tá? Bora pro segundo slide.
Deu o gongo aqui. Conseguiram? Anotaram 5 notas. Vocês preferem que eu vou falando e vocês vão dando a nota? Ou ok vocês lendo? Fala assim, ok lendo. Lendo, ok? O Francisco, quer que fala, Francisco? Ah, maravilha, ó. Então, vou ler esse aqui, tá? E aí, o próximo eu já leio aí para vocês irem pontuando. Falei, vocês dão a nota, tá? Então, vamos lá. Ó. As coisas estão um pouco instável, não parecem certas, e não sei o porquê. De 0 a 5, o quanto isso é verdadeiro para a mudança que você está vivendo. Próxima nota. Tudo muda para todos, mas no meu caso, minha vida está agitada e eu não consigo identificar exatamente qual é o problema. Sobre isso que você está pensando, sobre essa área da vida, o quanto isso é verdadeiro, uma nota de 0 a 5. Descobri que retornar, essa agora é a terceira nota, hein? Descobri que retornar aos tempos passados é cada vez mais atraente. De novo, de 0 a 5, qual é a nota, pensando no seu objetivo. Quarta notinha dessa coluna. O melhor modo de lidar com os nossos problemas é fazer o que nós já sabemos, somente de uma forma diferente. Quanto isso é verdadeiro para o que você está vivendo. E a última nota dessa coluna. Antes que as coisas piorem, talvez devêssemos reavaliar a trajetória em que estamos para garantir que seja realmente certa. De 0 a 5 para o que você está vivendo, quanto que isso é verdadeiro. Bora lá, então? Vou seguir aqui e no próximo eu já vou ler para facilitar aí para vocês. Próxima coluna. Criamos um modo totalmente novo ao nos relacionar com o nosso mundo. Então, eu crio um mundo totalmente novo ao me relacionar com o meu mundo. Sobre essa mudança, eu crio um modo totalmente novo ou não? De 0 a 5. Próxima. Algumas pessoas procuram segurança, mas eu sou livre para me aprofundar naquilo que me interessa. Qual é a nota para isso que você está vivendo? Está buscando segurança ou é livre? Quanto mais as coisas mudam, mais eu gosto. Quanto mais as coisas mudam, mais eu gosto. Essa é a terceira. A quarta nota. Eu gosto de jogar fora o manual e começar tudo de novo. Então, se eu estou vivendo essa mudança aqui, joga fora o manual. Vamos pensar aqui numa outra coisa. E a quinta nota dessa coluna. O futuro pertence àqueles que conseguem ver o mundo de uma forma nova e realmente diferente. Sobre isso aí que você está vivendo, é verdadeiro esse pensamento? Ok? Terminem as notinhas aí que eu já vou passar o slide. Tenham 5 notas em cada coluna. Bora para o próximo. Estamos no quarto. Pense no seu objetivo, na sua mudança. Estou entusiasmado e cheio de esperanças. Barreiras foram finalmente transpostas e superadas. Você está nessa fase sobre essa mudança? Está entusiasmado? Está cheio de esperança? De 0 a 5 como que tá? Ou não? Cara, ainda estou na barreira aqui, tá difícil. Então, qual é a nota? Segunda nota. Um grande peso foi removido dos meus ombros e o futuro agora é promissor. O que você pensa e sente em relação a isso? Terceira nota. Eu estou começando a perceber uma pequena luz no fim do túnel. Quando você vai verdadeiro sobre essa mudança que você está enxergando mesmo? Ou está tudo escuro ainda? Como que está? Quarta nota. Depois de sentir-me frustrado por tanto tempo, cuidado que eu estou vindo para valer. De 0 a 5, qual é a nota? E a quinta afirmação sobre essa mudança que você está vivendo, nessa coluna, a quinta nota. Obstáculos antigos estão desmoronando e me libertando para fazer coisas que eu nunca pensei serem possíveis. Então, como é que está isso aí?
De 0 a 5, qual a nota que você dá sobre a sua mudança, o seu objetivo? E a gente vai passar agora para o quinto. Pensa aí no que você quer. Ouça essa afirmação e dê a sua nota. Estou encantado e otimista. Descobri novas maneiras de lidar com novas condições da minha vida. De 0 a 5, qual a nota? Segunda nota da coluna. Tudo muda para todos, mas no meu caso, me sinto como uma nova pessoa e estou sendo capaz de reconstruir a minha vida. Terceira nota. Avaliando retrospectivamente, explorar novos caminhos ao redor de barreiras antigas foi tanto estimulante quanto recompensador. Qual que é a nota? A quarta, nessa coluna, eu estou finalmente vivendo do modo que eu quero e preciso viver. Sobre a sua mudança, é isso que está acontecendo? O que está acontecendo atualmente? Você está finalmente vivendo desse modo? E a última nota dessa coluna, está cada dia mais fácil viver minhas novas rotinas e resultados. Então, temos 5 notinhas nessa coluna aí sobre o seu objetivo ou sobre as mudanças que estão acontecendo na sua vida aí dessa área. E agora a gente vai para a última coluna. Pensando nisso que você está vivendo. Estou extremamente frustrado e nervoso porque eu estou impossibilitado de fazer o que eu sei que deveria fazer. De 0 a 5, quanto isso é verdade? Segunda nota. Tudo está uma bagunça e não há nada que eu possa fazer. Terceira nota da coluna. Eu gostaria de esquecer tudo e começar uma nova vida. É verdade isso para você, diante do que você está vivendo hoje? Quarta nota dessa coluna. Chegou a hora de deslanchar ou desistir. É ou vai ou racha. Isso aqui eu estou vivendo ou vai ou racha. Não tem meio termo. Qual é a nota que você dá para essa afirmação? E por último, estou furioso porque me vejo num beco sem saída e me sinto desamparado. Desamparada, né? Desamparado. Quanto isso é verdadeiro sobre o que você está vivendo? Então agora aí, olha, nós chegamos em 6 colunas, cada uma com 5 notas sobre esse objetivo, sobre essa intenção, sobre essa área da sua vida que você está vivendo. E agora vocês vão somar. Então pega as 5 notas e soma. Soma ali quanto que deu. Então a primeira coluna, 5 notinhas, quanto que deu? Vou dar um tempinho aí para vocês somarem. Pega a calculadora, quem for bom de matemática. Vou parar de falar para não desconcentrar vocês. Quem já tiver somado, bota um ok aí, porque se a maioria somou, a gente avança. Ó, tem o ok aí da Gi. Ó, Francisco, ok. André, ok. Então já teve ali uma porcentagem de ok, bora seguir, tá? Quem demorou um pouquinho, corre aí atrás. Porque agora a gente vai entrar, né? Então cada um de vocês aí, talvez, dê uma pontuação numa coluna. A gente vai entender, então, que fase é essa sobre isso que você está vivendo. Mais uma vez falando, a gente não está aprofundando aqui, é para você ter um referencial, tá? Para você entender. E aí eu vou passar aqui para vocês as fases e já vou dar um caminho de solução para isso, tá? Porque aí vocês já vão ter uma orientação do que eu faço vivendo isso na minha vida agora. E aí, antes até de passar as fases, é importante que vocês entendam que cada pessoa tem um perfil de comportamento diante de uma mudança. E esses perfis, eles causam ali duplinhas, eles vão... você vai ter 2 perfis ali, que um tem a ver com a velocidade de mudança e outro tem a ver com a forma de mudar. E geralmente eu associo a minha velocidade com a minha forma. E quando eu associo a minha velocidade com a minha forma, eu encontro os pontos ali importantes a serem trabalhados no meu perfil de comportamento.
Quando a gente fala de mudança da velocidade, um perfil de mudança de velocidade, a gente está falando de pessoas que preferem uma mudança rápida e outras que preferem uma mudança lenta. Então, eu vou fazer uma pergunta aí, você vai responder, mais uma vez, a gente está pincelando, mas para você saber mais ou menos como você funciona. Porque, dependendo da área da sua vida, esse perfil pode mudar. Talvez para algumas coisas você queira ser rápido, para outras você queira ir mais devagar. Ou você tenha um padrão mais definido. Para tudo você quer muito rápido, para tudo você quer muito devagar. Então, a pergunta aqui é, quando você quer fazer uma mudança na sua vida, digamos que, vou colocar um exemplo só para a gente contextualizar. Digamos que todo mundo aqui é fumante. Se você fosse um fumante, ou se você é um fumante, e de repente, num dia, você acordou com a decisão de que você vai parar de fumar. Você joga o seu maço de cigarro e nunca mais coloca um cigarro na boca, ou você começa a diminuir cigarros gradativamente, aos pouquinhos, vou parando até deixar, vamos preparando psicologicamente aí para essa mudança. Então, quem é você na história de largar um vício, né? Quem é você na história da dieta? Quando você decide tomar dieta, amanhã você come sua salada ou você vai tirando o docinho, vai tirando o açúcar? Né? Pense aí nas decisões que você toma na sua vida, qual é o seu padrão de comportamento? Qual é o teu perfil? Aí você já vai ter um parâmetro se você prefere mudanças 880 radicais, tipo, tenho meu cabelo comprido, vou cortar, corta assim igual o meu do dia seguinte, ou se você decide cortar e vai cortando ali, ó, dedinho por dedinho, tá? E o outro é a forma como eu mudo, né? A forma como eu gosto de gerar mudanças na minha vida. E aí a gente tem a ordem e o caos. A ordem é a galera que é mais detalhista, é mais organizado, faz mudanças mais planejadas, mais estruturadas, mais metódicas, que gostam tudo certinho. Por isso que eu falei que antes de entrar nessa live, eu quase infartei aqui quando eu vi que o meu som estava bugado. Eu falei, meu Deus, já comecei a suar. Por quê? O meu perfil, na forma, ele é um perfil mais de ordem. Apesar de eu também ter uma grande porcentagem no caos, mas a minha ordem impera. Eu improviso, né? Mas eu prefiro que seja tudo mais organizado. Então, a pergunta que a gente faz aqui é, se você tivesse uma apresentação, se fosse você aqui no meu lugar hoje, mas, de repente, a Gia, ela liga para você de última hora e ela fala assim, meu, a Paula teve uma dor de barriga, ela não vai poder vir, você dá lá a aula no lugar dela? Você é a pessoa que ia começar a suar frio porque não tem o slide, porque não estudou, porque não se preparou, porque não tem nada pronto? Ou você é a pessoa, vamos que vamos, a gente faz um embromation lá com a galera e vamos dar essa aula? Quem é você em relação a essas mudanças, né, em relação ao teu perfil? Aí você já consegue entender se você é mais da ordem ou se você é mais do caos. Em algumas áreas da sua vida pode ser que você seja mais caos, em outras ordem, mas qual é o teu padrão? E quando a gente casa essas coisas, aí que é o que há, né? Porque tem gente que é rápido com ordem, que é o meu caso. O que acontece comigo? Me estresso total, porque eu quero que a mudança aconteça rápido, mas eu gosto de ordem. E como é que a mudança vai acontecer ordenada num prazo apertadíssimo? Eu só me estresso, né? Fico estressada ali, ó, esgotada muitas vezes. E tem gente que gosta, não, é lento com ordem. Esses aí, para fazer uma mudança, tem que estar tudo perfeito, tem que se preparar. Então, é aquela pessoa que procrastina mais, que empurra mais, que não, ainda não tá bom, deixa eu me preparar, né? Gera talvez até uma certa ansiedade, porque às vezes nunca chega e ela até quer, mas ela não consegue ir mais rápido. E ela fica meio ansiosa. Ou não, às vezes ela fica ali num patamar, num marasmo, sem avançar. Tem gente que gosta de rápida com caos. Aí, meu filho, não tem organização nenhuma. Sabe aquela pessoa que parece que, sei lá, vive no meio do olho do furacão e vai fazendo as coisas? Não, que vão fazer rápido. Não, eu quero que aconteça, vai lá e já faz. Então, isso aí gera uma bagunça muito grande e muitas vezes pode fazer com que os resultados dessa pessoa não sejam tão bacanas, né? Porque ela não tem ali uma certa estrutura. Tudo é importante. E tem gente que é lento com caos. Aí lascou também, né? Porque aí eu vou lento e vou na bagunça. Isso vai me gerando também, né, uma desorganização nos meus resultados. Então, tudo tem um pró e tudo tem um contra. Né? Uns vão gerar mais estresse, outros vão gerar mais ansiedade. E aí, qual é o meu cliente? Quem sou eu? Como eu trabalho isso? E existem formas. Então, por exemplo, eu que tenho rápido com ordem, o que eu tenho que fazer? Ou eu diminuo o meu perfeccionismo, ou eu trabalho isso, e lembrem, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, o que é que existe na minha história que me faz querer ser mais detalhista, mais organizada, né? Mas que ao mesmo tempo também queira as coisas rápidas, né? Aquela coisa de correr atrás do prejuízo. Então, se é muito rápido, ou eu vou ter que diminuir para aumentar prazos para minha mudança, ou eu vou ter que largar a mão da organização, da ordem, da estrutura, do método.
e vamos que tiver, vamos com o que a gente tem aqui. Né? Se eu sou dolenta, eu vou precisar diminuir o meu prazo para me colocar em movimento. Não, eu preciso determinar um prazo. Eu estava querendo que fosse até daqui um mês, eu vou pôr, não, vai ser daqui uma semana, vai ser daqui 15 dias. Quem vai na ordem precisa, como eu falei, largar o perfeccionismo. Quem vai no caos precisa começar a trabalhar com checklist, com agenda, para desenvolver isso aí, tá? Então, são os caminhos que a gente tem para melhorar esses comportamentos e para que a gente consiga equilibrar, porque o ideal é que seja equilibrado. Agora, vamos para aqui nas fases da mudança, né? Então, primeira coluna aí de vocês. Primeira coluna representa negação, zona de conforto ou zona de segurança. Isso significa que eu vou usar uma metáfora que vai ser mais fácil de vocês entenderem até pela nossa velocidade aqui de tempo, tá? Negação. A pessoa que está falando, tá tudo bem como tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tá negligenciando. Era eu lá na minha vida, achando que minha vida estava maravilhosa, tudo estava dando um caos, mas eu vivi uma vida floreando, o mundo é cor-de-rosa, tá tudo lindo, eu estava quebrando, endividando, meu casamento para falência, né? Também a saúde quase morrendo. Então, muitas vezes, é aquela pessoa, por exemplo, que está obesa e com 200 quilos, e todo mundo fala para ela assim, cara, vai fazer uma dieta, vai emagrecer, cuida da saúde. A pessoa, não, tá bom, imagina, sou fortão. A pessoa nega que ela tem um problema, e ela não está disposta, é a pessoa que não está tão disposta a mudar. E o caminho da solução, às vezes assim, o mundo está dando feedbacks, você está recebendo vários sinais repetidas vezes e você está lá, ó, fingindo que está nem aí para a hora do Brasil. Então, essa fase, que muitas vezes pode ser por negar, por estar numa zona de conforto que vai, pô, se eu tiver que mudar vai doer, ou por me manter numa segurança, né? Essa fase, o caminho mais assertivo é a provocação, a gente precisa provocar. A gente precisa gerar dor naquela pessoa. A gente precisa falar, cara, você tá desse jeito? Você acha aí que seu casamento é maravilhoso, mas sua mulher ali, ó, vira e mexe no WhatsApp ali, meu, dá um jeito, abre teu olho. Será mesmo? Ou às vezes nem tá, mas pode estar. Tá vendo? Tá todo mundo ali. Ó, a tua mulher, ela tá reclamando de você o tempo inteiro e você tá achando que tá tudo bem. Né? Então, aqui a gente provoca, tipo, tem certeza que sua vida tá tão boa assim como deveria estar? Tem certeza que tá maravilhoso como você acha que não tem que mudar? Então, a gente entra num caminho mais provocativo com o nosso cliente também. A gente entra num embate cognitivo ali também com ele, né? Então, essa é a área de negação. Conforto ou segurança. Tá? A gente fala negação, mas tem um pouquinho dos três e você consegue identificar com o seu cliente. A próxima é a área de dúvidas. A próxima coluna é a área de questionamentos. É uma fase que eu estou me questionando. Eu tenho 1000 perguntas e nenhuma resposta. Né? Eu estou presa ali, ó, sem saber o que fazer. De repente, eu quero emagrecer. Então, digamos que a gente cai para essa área quando a pessoa obesa, ela teve um infarto e ela foi no médico e o médico falou assim, cara, se você não emagrecer, você vai morrer. E aí isso se tornou urgente, só que aí ele passou uma vida ali no sobrepeso e falou, cara, como que eu vou emagrecer? O que eu faço? Eu não sei como fazer isso. Eu vou de bicicleta, vou andar de bicicleta, vou fazer dieta, vou, sei lá, fazer uma bariátrica, o que eu faço? Ele começa a se questionar, mas ele não tem respostas para as perguntas deles. Então, se na sua fase de mudança você está vivendo isso, você está com muitas dúvidas, né? E o caminho de solução para isso é o autoconhecimento, né? É você buscar em você recursos, é você trazer ali respostas através de descobrir ali o que é verdade para você, o que faz sentido para você, e ter recursos para poder. Então, a pessoa que ela se pergunta muito por quê, muitas vezes, dependendo do padrão dela, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. Então, a qualidade das perguntas aqui é muito importante. Então, aqui a gente melhora, a gente sai dessa fase com qualidade de perguntas, tá? Para que você não caia na armadilha ali de ficar se questionando nessa confusão, nessas dúvidas onde você não se mexe. Você ainda não está pronto para mudar aqui. O seu cliente não está pronto para mudar, porque ele está cheio de questionamentos. Bom, aqui a gente vai depois para a solução. Quando a gente se conhece, começa a buscar recursos, a gente vai para uma outra área, a gente começa fui para um padrão positivo, né? Eu sou focado em soluções, tá? Então eu descobri, então beleza, eu posso fazer lá horas de bicicleta, eu posso dançar, eu posso entrar na academia, eu posso fazer dieta, eu posso fazer muitas coisas, mas sabe qual que é o problema? Nessa fase, eu ou você ou seu cliente, a gente está se preparando, então a gente tem uma gama de variedade ali de opções, mas não entra em ação. A gente faz muito pouco, porque é tanta coisa que a gente está perdido. A gente ainda está se preparando. E o caminho assertivo aqui de solução a ser trabalhado com ferramentas, com técnicas, é o foco. É o planejamento e o foco. Então, tá, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar, então, a fazer a dieta. E eu começo na dieta e eu começo a agir. Porque se eu fico perdido lá em um monte de ideia, eu não faço nada. Quantas vezes aqui, talvez vocês fiquem lá cheios de projetos. O que eu faço? Faço um curso online? Vou atender? Não, eu acho que eu vou fazer uma obra social. Não, acho que eu vou atender para boa. Não, eu vou cobrar. Não, mas eu posso fazer um pacote X. E não faz porra nenhuma.
tá cheio lá de variedade, vou fazer o curso X, Y, Z, mas qual que eu faço? E acaba não fazendo, né? Então a gente se perde muito na variedade. Quando a gente passa e a gente começa a entrar em ação, então escolhi que vou fazer a dieta, vou começar pela dieta, primeira semana emagreci 1 quilo, uau, tô tendo resultado, finalmente eu entro na fase da euforia. A fase da euforia muitas vezes me deixa cego, porque é um comportamento recente, onde eu acho que eu tô com o jogo ganho, e aí eu vou lá e vou pisar no caqui. Eu costumo falar que é aquele time que entra no campeonato, aí ele vai, ganha todas as partidas, e chega no final ele perde, porque ele subestimou o adversário, porque ele achou que estava tudo certo, porque ele entrou arrogante no salto alto e perdeu. Então a gente fica muito cego nesse momento, porque o nosso comportamento ainda não está consolidado, a mudança não está consolidada. E muitas vezes essa é uma área que a gente corre risco de ter mais recaída. O caminho assertivo aqui é colocar o pé na realidade, entender que é algo recente na sua vida, que você precisa continuar e ter feedbacks. Então, é análise situacional, é gestão de riscos. Então, se eu for por esse caminho, o que vai dar? Esse aqui, o que eu já aprendi com as coisas que não deram muito certo? Então, eu começo a trazer um pouco mais do racional para sair da euforia aí nesse emocional e não colocar ali, trocar os pés pelas mãos e não ter uma recaída em todo o resultado que eu obtive. Porque depois disso, se você aí pontuou mais na quinta, você está numa fase de consolidação da sua mudança. Essa fase é a fase que a gente chama de manutenção. Nessa fase é quando assim, ó, já tem um tempo, eu já passei da euforia, eu já estou mantendo um resultado num determinado período, mas eu ainda preciso de supervisão, eu ainda preciso ali, ó, de consistência, de disciplina, eu preciso de alguém ali falando, não, continua, porque eu ainda não consolidei um hábito, eu estou numa fase de consolidação. Porque quando algumas coisas lá no começo já estão começando a ficar mais fáceis, mas aqui eu saio dessa fase quando entra no automático. Então, se você está nessa fase, o caminho para você aqui é persista, né? Orar e vigiar, e não deixa aí de fazer o que você tem que fazer para que isso se automatize na sua mente, esse resultado, esse comportamento, essa mudança. E aí, lembra lá no questionamento, quando a gente está cheio de dúvidas, se eu tenho um padrão negativo, se eu não encontro recursos, se eu não encontro respostas, eu posso vir aqui para essa área que a gente chama de perigosa, que é uma área da mudança, onde muitas vezes eu estou ali tomado pelo meu emocional, pelas minhas crenças, eu me vejo sem recursos, eu estou impotente, e muitas vezes é uma mudança onde faz muito tempo que eu estou querendo gerar essa mudança na minha vida e eu não consigo. Então eu estou ali, ó, fragilizado. E para quem trabalha aí com a área de terapia, é aquele cliente que você vai ter que trabalhar muito focado nele na inteligência emocional, também no autoconhecimento, em ressignificações, em mudar as crenças, né? Em trazer recursos ali, em empoderar esse cliente para que ele comece, pelo menos, a se perguntar de novo lá nos questionamentos para depois ir para a solução. Tá? Então, se você... E nessa área, é uma área que muitas vezes o cliente ele não consegue sair sozinho. Ele precisa de um apoio profissional. Né? Um cliente que chega lá com um teste em gama, né, que é essa área de perigosa, ele dificilmente vai conseguir sair sozinho, porque ele entra numa fase de desamparo, e a pessoa desamparada, ela não quer mais mudar, né, ela tem uma resistência muito maior, por conta ali, ó, emocional, crenças, muitas vezes o ambiente, né, os hábitos, tudo isso aí, tá? Trouxe uma consciência aí para vocês, né, eu já antecipei a parte lá do perfil de mudança lenta, do perfil de mudança rápida, do perfil de ordem e do perfil de caos. Tá? Agora eu quero saber aqui de vocês e olhar a carinha para depois continuar, que a gente já está batendo no gongo, se alguém conseguiu aí acender um alertinho, uma anteninha, ou conseguiu identificar se fez sentido isso aí para vocês. E aí, Andréa, uma descoberta aí? Me parece que o Francisco tem uma pergunta. Francisco, você quer perguntar alguma coisa? Fala, Francisco. Pode abrir teu microfone, Francisco. Oi, tudo bom? Pessoal, adorei esse teste aqui, mas como foi muito rápido e a gente não pôde ficar com cada pergunta escrita, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem aí como é o nome? Uma planilha, alguma coisa que você venda, que você faz, que tenha assim essas perguntas assim, para a gente poder fazer esse teste? Esse aqui, para a nossa aula de hoje, eu fiz uma versão pocket, sabe? Como eu falei, eu peguei uma essência para que vocês já pudessem ter uma tendência de que fazem um reconhecimento, uma identificação do que vocês estão vivendo. Lá dentro da formação, a gente tem o teste mais completo, né? E aí existe uma ferramenta que a gente habilita, eu vou explicar aqui para vocês.
Mas eu posso disponibilizar essas perguntas aqui para que vocês tenham um referencial. Eu posso mandar para a Gi manda lá para vocês, para quem quiser depois fazer com um pouquinho mais de calma, né? Para entender a fase ali. Porque vai mostrar para vocês, tá? Então, talvez eu esteja nessa fase mais confortável, mais segura, né? Tá? Não estou querendo me mexer tanto. Talvez eu estou meio confuso, tá? É ainda muito superficial, como eu falei, uma pincelada. Mas a gente tem, sim, uma ferramenta aqui, claro, disponibilizada na formação dos analistas, né? Que a Eviane está aqui, não sei se a Marli ainda está aqui, eu já acho que já foi, né? Onde a gente faz um questionário ali, um formulário completo, com mais questões, que foi o que a Gi fez, que dá um panorama muito mais preciso, tá? Mas eu disponibilizo sem problemas essas perguntas aí para vocês depois fazerem com mais calma, porque, como eu falei, eu sou rápida e eu quis entregar o máximo aqui para vocês. Mais uma perguntinha. A questão vamos supor, da soma de cada, vamos supor, se o número for X, mais alto ou mais baixo, como é que a gente vai poder analisar isso aqui direitinho? Porque pelo que eu vi, tem coisas aqui que são boas e coisas aqui que são ruins. Então, seria importante... Não tem bom nem ruim, tá, Francisco? São fases. São fases que a gente vive. Nós passamos nas mudanças que a gente tem por várias dessas fases, né? E ela não tem uma linha, não é linear. Eu posso, sei lá, de repente eu estou lá no questionamento e eu dou uma passadinha muito rápida lá na solução, já decido o que eu vou fazer, já entro em ação e já estou colhendo o resultado, já estou lá mais na euforia, né? E aí, isso aí é muito do... Por isso que ele traz um retrato do que está acontecendo atualmente com você, com o seu cliente, e você tendo a consciência disso, você é mais assertivo no que você precisa fazer. Porque, por exemplo, se você se percebe, a Gi, ela colocou lá soluções, né? Estou nas soluções. Se ela perceber que ela está muito tempo ali, ela tem que parar e falar assim, cara, eu estou aqui perdida em um monte de soluções, com pouca ação, eu preciso focar, escolher aqui uma parada, colocar em ação, testar, ter feedback para colher resultado, para ver se vai ser bom, para ver se não vai ser bom para mim e para eu ajustar a rota. Mas enquanto eu estou só ali cheio de solução e não escolho nada, eu não entro em ação. Eu estou me preparando, mas eu ainda não entrei. E quando eu tenho a consciência, tipo, cara, eu estou nessa fase, peraí, se eu quero uma mudança mais rápida, se eu quero ali ter resultados mais rápidos, peraí, então ok. Deixa eu sentar, planejar, deixa eu escolher, nenhuma escolha é talhada ali na pedra, né? Que eu não possa, se eu testar isso aqui e der errado, eu não possa reajustar, o mundo é mutável, então vamos que vamos, né? Vou agir. Agora, quando eu percebo que, de repente, eu estou numa fase de euforia, aí eu falo, peraí, ó, legal, tô tendo resultado, mas eu preciso ficar com o pé no chão, continuar fazendo, avaliando o que eu estou fazendo, que está dando certo, que não está dando certo, para eu não achar que eu estou com um jogo ganho e ter uma recaída, porque a recaída dói, né? Fala sério, né, gente? A recaída dói, né? Se eu estou percebendo que eu estou na manutenção, eu falo, cara, eu estou nessa fase, então agora que eu preciso persistir na consistência, no fazer, até eu automatizar essa parada e meu resultado se manter. E quando ele se mantiver, ali durante um tempo, eu já fui de novo lá para a primeira fase, né? Já está automático, já está confortável, aquilo que era tão difícil já virou um padrão. E aí, o que eu faço? Eu posso viver estagnado ali no conforto, ou eu posso me desafiar mais. Eu posso melhorar, legal, conseguir, mas eu quero ir para um próximo nível. Aí eu entro em tudo de novo, né? Mas como que eu vou para o próximo nível? Eu preciso buscar mais recursos, preciso me perguntar de novo, preciso ter mais solução, preciso escolher outra coisa. E a mudança é a espiral dinâmica, né? Das teorias também aqui que a gente trabalha é a espiral dinâmica. Né? Então, é assim que funciona, Francisco. Então, assim, na tabelinha de vocês, aí nas pontuações, o referencial que a gente vai usar aqui, que é o mais simples, é qual foi a nota mais alta. Né? Então, busque por esse referencial qual foi a nota mais alta que deu em qual coluna. Né? Entendendo que lá a primeira fase é negação, depois é questionamento, depois é solução, euforia. A minha foi na negação, viu? Francisco, então, meu amigo, a gente começa a te cutucar aqui. A gente fala, Francisco, você tem certeza que sua vida tá boa como tá? Não pode melhorar, não? Você não tá negligenciando alguma coisa? Você vai esperar piorar? É tipo aquela coisa, você tá com problema de saúde, você vai esperar infartar para fazer alguma coisa, meu filho? Então se mexe, né? Tipo isso aí, Francisco. Justamente isso, porque foi ótimo. Eu amei isso aqui. Isso foi Está superando a anamnese, bem dizendo isso aqui, né? Cara, essa aqui é uma anamnese bruxa, é o que a gente fala, né? Os alunos mesmo falam, Eviane, comenta aí. Muito bom mesmo, adorei. A Eviane, que está aqui, ela é uma das melhores analistas que a gente tem e a que mais aplica a tese. Ela é a que ganhou no ranking dos analistas que oferecem esses testes para os clientes, né? Então, ela está super calejada aí. E isso otimiza muito o seu atendimento, porque é como se você desse um salto, assim. Você não vai ficar 3 sessões ouvindo o teu cliente para descobrir o que você vai fazer com ele. Na primeira, você já tem lá,
Fala, tá, meu filho, deixa eu entender isso aqui, né? Fala aí, tá, então vamos seguir esse caminho, você tá vivendo, e você mostra para o seu cliente, tá? Você mostra para o seu cliente. Eu vou aproveitar aqui, ó, então, Francisco, até para tirar a tua dúvida, tá? E porque a gente está no horário, para eu passar aqui um restinho do conteúdo para vocês, tá? Que vai ser bem rapidinho, é só o finalzinho mesmo. Mas muito boas as perguntas, Francisco, as pessoas têm mesmo essas dúvidas que você colocou, viu? Ó, então, aqui a gente vai no... Né? Então, assim, a gente vai apresentar para o cliente o teste. Então, por exemplo, eu olho para isso aqui, eu não preciso nem conhecer a pessoa. Não preciso nem conhecer. Eu já falo, ih, caraca, ela tá aqui, olha, numa duplinha alta aqui, onde ela tá com muitas ideias, mas ela também tá eufórica, porque assim, ela tem muita ideia, mas ela tá entrando em ação e ela tá tendo resultados. Putz, essa pessoa aqui, eu vou precisar sentar com ela, ver no que ela vai focar, no que ela vai agir, para que ela aumente um pouco mais essa fase de resultados. E aí, como ela tá nessa fase aqui, a gente tem que colocar, ó, esse caminho é mais arriscado, quais são as possibilidades que você tem, o que é menos arriscado para que você não perca os resultados que você quer. Então, a gente aplica ferramentas ali, né, de consciência, ferramentas, aí eu não sei quais as formações aqui da galera, mas, de repente, uma análise, né, de gestão de risco, sei lá, um SWOT para quem trabalha com coaching, né, uma ferramenta ali de cenários, né, de avaliação de cenários. Então, você começa a trazer algumas coisas mais racionais, alguns elementos mais racionais, para tirar um pouco ele da euforia, tipo, agora tá tudo certo. Você imagina só, a pessoa estava lá empacada, aí ela começou a ter resultado, aí ela, caramba, emagreci 5 quilos em uma semana, eu mereço uma pizza no final de semana. Aí ela vai lá, parece que os 5 quilos que ela perdeu na semana, ela vai engordar de novo no final de semana, né? Então, a gente começa a trazer esses elementos. E a mesma coisa aqui, olha, se a gente pegar essa pessoa aqui, ela tá num estresse total aqui, ó, ela quer, você olha assim, caraca, ela quer tudo muito rápido, talvez tenha uma ansiedade ali, apesar de ela estar muito bem equilibrada aqui na ordem, no caos, né? Então, o que está gerando aqui? Talvez eu precise trabalhar com ela um pouco, ó, vamos ampliar os seus prazos disso que você está buscando para não te gerar tantos problemas, né? Então, aí vocês vão avaliando isso aqui e na conversa vocês vão conectando aqui, né? A ideia é que seu cliente consolide mais, né? Aqui, ó, por exemplo, tá um alto gama, tá? Esse alto gama, que é essa zona perigosa, precisa ser olhada também. Porque aí a gente olha para isso aqui e fala, o meu cliente, ele precisa de recursos, tem crença aí, tem emocional aí que está impedindo esse fluxo. Talvez esse alto gama aqui, essa armadilha que esteja impedindo ele de escolher entre as opções que ele tem, né? Eu preciso trabalhar um pouco mais do autoconhecimento, que conteúdo que tem aqui, porque esse teste tem uma escala de 0 a 30, e aqui, quando tá, principalmente essa fase, tá? Os outros a gente nem olha muito a escala, mas nessa fase aqui, quando tá perto do 15 ou quando passa o 15, eu já sei que esse cliente, ele tem uma tendência a aprofundar, talvez, numa depressão, talvez num problema emocional mais grave, né? Eu cheguei a ter testes aqui de clientes que estavam com 30, 33 na armadilha. E quando você vai ver, a pessoa não tem recurso nenhum. A primeira coisa que eu preciso fazer com ela é trabalhar isso, é ressignificar a história, fazer uma hipnose ali que vai resolver os traumas dela, vai resolver a vida dela, para depois eu partir para outros caminhos. Eu pegar uma pessoa dessa e falar entre em ação, ela não vai nunca, muito pelo contrário, ela nem acredita mais que ela precisa fazer nada, porque nada na vida dela deu certo, ela está desamparada. E quando eu pego esse resultado, eu já sei, né? Antes de eu ver o cliente na minha frente, esse aí eu já sei o que vai precisar ser feito em primeiro lugar. E a gente fala isso, né? Quando a gente pega esse teste aqui, né, então os usos do teste, onde que eu posso fazer isso aqui? Eu posso usar numa anamnese, como o Francisco falou, para eu encurtar esse processo. Eu posso usar essa ferramenta, como a gente usa muito aqui os analistas, como uma sessão para vender a minha terapia, para vender o meu processo. Porque eu vou mostrar para ele. Então, antes dele sentar com você, ó, você vai sentar aqui vai marcar uma sessão aqui para a gente avaliar, não sei se vocês cobram ou não, mas enfim, você responde isso aqui e vem para a sessão. Aí ele chega, você já tem. Aí você mostra para ele, ó, meu filho, você está vivendo isso aqui. E para isso aqui o caminho é esse. E você pode ir sozinho ou não, o que você quer. Então, a gente tem muito cliente que vende processos, vendem terapias com o uso desse teste, usando ele na primeira sessão. E depois faz o comparativo no final do processo. Porque aí você vai saber, você vai conseguir mostrar para o seu cliente o quanto ele evoluiu. E isso aí, muitas vezes, o cliente nem sabe, porque na mudança, ele não percebe a mudança que ele teve, mas o teste vai mostrar. E você vai conseguir provar o seu resultado para o seu cliente.
meu amor, você está falando aí, ó, que a sua vida, olha o que você avançou, e você mostra esse comparativo aí para ele, tá? Então, é muito bacana também para você ir medindo a avaliação aí do seu cliente e o progresso dele, dependendo do tempo. A gente tem cliente que a gente pega, faz no começo, faz no meio, faz no fim, e vê a evolução, tá? Posso, então, apresentar para eles, Andréa, a parte da formação? Você quer falar alguma coisa antes, para quem tiver curiosidade de entender como funciona? Sim, deixa eu só fazer uma pergunta para você, Paula. Quando você que na realidade, quando você está falando da somatória, né, das colunas, eu estava imaginando, será que existe justamente esses números de limite? Por exemplo, os meus supostamente, deram 30, 25, 27, ou se tivesse dado 8, 10, 11, se isso faz muita diferença. Porque você falou, veja qual que é o que dá um número maior, que é onde você está com mais... ponto de atenção, né? É um ponto de atenção. Talvez tenha alguma coisa ali nessa fase, né? A gente não vai conseguir aprofundar. Mas para vocês terem um parâmetro, talvez tenha. Não existe certo e errado em pontuação. Tem clientes que, por exemplo, eles chegam tudo com nota baixinha. Tudo com nota baixinha. E tem outros que chegam tudo com notas altas. E aí eu começo a olhar para isso e eu já falo assim, esse cliente ele é mais intenso, porque ele já vai nas notas mais... Esse aqui ele já é mais comedido. A gente consegue até entender um perfil ali, né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, eu estou com uma zona lá de segurança 5, eu estou com uma de questionamento 25, aí eu estou com lá soluções 10, gama 3, euforia 5 e outra tal. Então, existe uma nota muito distoante ali. Aí eu já levanto um alerta. Eu falei, quais são as dúvidas que esse meu cliente tem? Ele está perdido. Ele precisa de um autoconhecimento. Então, a gente começa a avaliar também o teste como um todo, tá? Não tem como a gente falar aqui, mas lá na formação, a gente, inclusive, vai fazendo, a gente tem momentos de prática constante lá. Toda terça-feira a gente tem aula, exatamente para mostrar esses caminhos que a mudança do meu cliente está fazendo. Porque, às vezes, não é uma área só, como aquele que eu mostrei, são duas. Então, eu preciso trabalhar em paralelo isso. Interessante. E na lenta, rápida, como é que você faz a somatória ali? Então, aqui... Caos, ordem... Aqui, eu só consegui falar para vocês, jogar uma reflexão. Antes de eu começar aqui, deixa eu tirar até, né? Eu só consegui jogar uma pergunta de reflexão para que vocês pensem, no meu padrão, como que eu sou? Eu sou a que para o cigarro ou eu sou a que vou parando aos pouquinhos, né? Mas existe também um questionáriozinho, seu cliente, que vai mostrar e vai trazer a pontuação dele no perfil de comportamento. Entendi. E a mesma coisa assim, no perfil de comportamento, se eu pego um cliente que ele tem um perfil de mudança lenta, não vai adiantar eu ficar cobrando ele, vamos, meu filho, pressionando, ele vai espanar, né? Então, eu já sei como eu tenho que lidar com esse cliente também, né? Agora, um mais rápido, eu falo, vamos lá então, eu coloco mais em ação, né? Mas eu vou trabalhando dentro de um equilíbrio. A ideia é desafiar o seu cliente para que ele equilibre o comportamento, que ele não chegue nos extremos, né? A gente precisa ter um pouquinho de todo. É como um DISC, né? Um DISC lá no perfil comportamental não é assim? Eu não preciso ter um pouquinho de cada coisa? O de mudança é a mesma coisa. Eu vou criando habilidades ali de lidar com as mudanças da minha vida de formas diferentes. Certo. E você estava querendo agora dar continuidade do... Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Porque é um conteúdo muito bacana, é um conteúdo muito extenso. De repente, se vocês tiverem o interesse de dar um passo a mais, vou falar da nossa formação. A gente tem a formação Analista Fase da Mudança. É uma formação, como eu falei para a Gi, a gente não tem turma, a última turma dela foi em novembro do ano passado, foi um pouquinho antes de eu lá conhecer a Gi. Foi muito bacana quando eu cheguei lá no treinamento, eu vi que um dos maiores ali, melhores treinadores do mundo, utilizam conhecimentos que a gente aplica nesse teste e poucos são os institutos, os locais que trazem esse conteúdo. Se você aí já conhecia isso ou já viu em algum lugar, coloca aí até para eu saber, ou se é novidade isso para você, né? Porque aí a gente já vai buscando sempre um referencial de saber do quanto esse conhecimento está sendo falado. E aí, olha, a gente vai abrir uma oportunidade aqui para vocês. Eu tinha aqui um videozinho, eu não vou passar para vocês, eu tinha 2 videozinhos aqui das pessoas falando, dos próprios analistas falando, porque a gente está com o tempo curto, mas eles comentam, né, o quanto mudou, o quanto facilitou para o projeto deles, né, o quanto eles também foram impactados pelo teste e conseguiram promover mudanças. E aqui hoje para a galera eu fiz uma oferta especial, tá? Não tem turma,
aberta. A gente faz esse treinamento num final de semana, um sábado e um domingo, ao vivo. Como a gente não tem data, e eu falei, cara, também vou passar aqui para a galera, vou abrir a oportunidade para aqueles que quiseram. A última turma a gente fez lá em novembro, e o valor do investimento, que é surreal de verdade, mais barato talvez que uma pizza, eu vou manter aqui para vocês, porque a próxima turma, que muito provavelmente vai ser no final do ano ou no ano que vem, porque a gente está com outros projetos, eu vou manter o mesmo investimento que a última turma fez, né? O mesmo investimento que a última turma fez para manter ali, e quem quiser aproveitar essa oportunidade, vocês podem vir aí. Por quê? Porque ele está todo gravado, o treinamento, e ele está lá com várias teorias na plataforma. E nós podemos dar um suporte, porque toda terça-feira nós temos prática. E aí não vai influenciar em vocês, porque vocês são de segunda e quarta, né? E lá vocês podem vir na terça-feira. A gente está incluindo necessidades humanas, que é um conteúdo da formação, mas que não tinha no teste. Nós estamos melhorando o teste vai trazer também as necessidades humanas do seu cliente, e a gente vai trazer também níveis de consciência. Então, você vai ter a fase do seu cliente, quais necessidades motivam ele nesse momento, e qual o nível de consciência dessa fase que ele está vivendo. E aí esse teste vai ficar poderosíssimo, tá? Então, sem enrolar, até para quem, como a gente realmente não tinha ali, né, nenhuma vaga aberta, né, turma aberta, a gente vai fazer aqui, ó, especialmente, oferta especial Prática da Mente, R$ 49,70 por mês, parcelado no cartão de crédito, ou R$ 497 à vista. A gente vai deixar isso, como a Gemi falou, que vocês têm aí uma galera que assiste depois. Eu vou deixar isso aberto para vocês até o dia 31 de maio. Então, assim, ó, esse mês. Se você está assistindo aí depois, me chama. Esse link que está aí embaixo, eu vou ver até se eu tenho como colocar aqui no chat para vocês. Esse link que está aqui embaixo, ele leva direto para o meu WhatsApp, tá? Eu não tenho aqui agora, depois eu passo para vocês, você passa para a galera, ou a galera digita aí, tá? Esse bit.ly, ó, fases praticadamente. Vocês vão me chamar no WhatsApp, tem uma mensagenzinha automática, Paula, quero saber mais sobre a inscrição. Então, até o final desse mês e até amanhã, quem quiser se matricular, se inscrever amanhã, ainda vai ganhar o teste ali, numa avaliação individual, onde você vai... A gente tem até um teste, vocês vão fazer na formação, mas aí com uma análise individual. Só a análise, nós aqui praticamos no Hero Instituto, quando nós fazemos essa análise, nós cobramos individualmente só esse teste com uma devolutiva R$ 300. Ou seja, vocês vão aí ganhar, né, um puta descontão e ainda uma oportunidade para quem fechar amanhã. Mas vocês têm até aí o final do mês para pensar, para decidir, para ver se esse conteúdo gerou valor na vida de vocês, para quem quiser aperfeiçoar aí as anamneses, tá? E aí eu fiz esse carinho aqui para a Gi, que convidou a gente aí hoje para trazer esse conteúdo. E já passei do horário. Chega de falar! Falei pra caramba, né, gente? Vocês vão ter que assistir essa gravação do... As perguntas, viu? Que, Francisco? As perguntas que a gente não teve condições de Deus, deixa aí para a gente poder colocar. Vou mandar, assim, ó, vou organizar... Amo você, demais, adorei. Assim que eu sair daqui, eu já baixo um PDF lá e já mando para a Gi. Ela dispara aí para vocês, manda no grupo, não sei onde que vocês se falam, né? Tem como, Gi, você mandar aí para a galera? Tem? Ah, bacana. Então, legal, gente. E é isso. Então, fico à disposição de vocês para dúvidas, tá? Se curtiram, para feedbacks, se foi interessante, se foi uma novidade, né? É muito bacana. Os nossos analistas aqui, eles vêm tendo resultados muito legais aí com essa avaliação, né? A gente habilita aí, e é simples, porque a gente libera um link, né? Uma vez que vocês estão formados ali, certificados, a gente libera um link, você manda o link do seu cliente do formulário, aí vai chegar aqui para a equipe, em 24 horas a equipe devolve o teste para vocês, tá? Ah, que bacana, Lid, boa noite, feliz, que bom que gostaram, quero fazer o teste, Ormélia, você ganhou o teste, eu acho, não foi? Não lembro se você chegou. A Ormélia entrou agora na Liga da Evolução, que é um outro treinamento nosso. A gente está em lançamento e o carrinho está aberto por pouco tempo. Acho que talvez segunda-feira encerre. Já deixo o convite aqui, porque talvez a gente vá fazer um encontro aberto dos membros da Liga na segunda-feira. Mas vocês têm praticamente, né? Não vou concorrer com vocês, não, mas é segunda. Mas dá uma olhadinha lá no nosso perfil, @HeroInstituto. Tem informação lá. Estava fazendo uma live com um membro da Liga hoje. A Liga é uma comunidade. Ela é a nossa tribo do Hero, né? E aí tem outras propostas. Essa não é só para terapeuta, não. É para todo mundo. Perfeito. Perfeito, Paula. Eu tenho certeza aqui que todo mundo aqui
que está aqui presente gostaram, né, disso. O Francisco, que estava ali dizendo que amou, que achou muito legal, que vai até usar nas anamnese dele. Quem sabe ele aproveita e talvez até possa fazer o curso, né, para entender melhor de como é feito o teste, né? Esse raio-x aí. Então, a gente vai aqui, já que a gente está terminando, eu vou lembrando a todos aqui para que entrem lá nas nossas mídias, no WhatsApp, para que recebam, né, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, que recebam os nossos comunicados, né, de todas as próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? A gente agradece a nossa convidada especial, a Paula Rodrigues, e a todos vocês que estão aqui presentes, e também a vocês que estão aí nos assistindo no YouTube ou no podcast. Você que está no YouTube, dá o seu like e colabore para o canal, que o nosso canal cresça cada vez mais e a gente possa cada vez mais passar as informações para aqueles que necessitam, tá ok? Então, a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Gratidão, gente. Foi uma honra